Olá, sou Luzia Nery Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Aqui de médico para médico a gente vai levantar um debate, tentar tirar algumas dúvidas e por último te dar algumas dicas. Meu convidado de hoje é o Dr. Alexandre Pinheiro. Ele é médico oftalmologista e nosso papo é sobre diabetes, entre outras coisas. Tudo bem, Alexandre? Muito prazer, Luzia Nery. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você falando sobre um tema tão importante. Então, diabetes e olho, tudo a ver, né? A gente estende sempre a consulta médica, uma coisa que a gente, procura que estimula o paciente a procurar o oftalmologista de 6 em 6, o que você fala? 6 em 6 meses, de ano em ano, depende. Vamos começar por aí. Luzia Nery, é super importante o paciente ser encaminhado pelo endocrinologista ou quem estiver tratando a glicose dele, principalmente o endócrino, porque encaminhar anualmente a gente vai dar para o médico dele um panorama de como está a doença microvascular dele. É uma coisa super importante, você tem uma ideia se ela está leve, moderada ou avançada, e o paciente também deve pedir para o seu médico para ele classificar a retinopatia dele. Qual a classificação da minha retinopatia? É leve, moderada, avançada, ou ela está já na fase proliferativa? Porque assim o endócrino vai ter uma boa ideia de como está indo, né, essa pessoa. Uhum. Então assim, só para a gente botar em contexto, a retina é uma parte importante do olho, não é isso? Sim. É onde forma a imagem, né? Então, a questão da retina, ela é a parte de trás do olho, é como se fosse o filme da máquina fotográfica. A imagem é projetada pela córnea, passa pelo cristalino e vai na retina. É o tecido neurovascular. Esse tecido, ele é como se fosse uma fábrica fotoquímica. Ela recebe a luz, faz uma reação química, dali sai um estímulo nervoso para o cérebro. Isso gera vários produtos, assim, o lixo dessa fábrica, né, dessa indústria fotoquímica, e que vai ser levado pelo sangue, pela coroide. Essa parte da retina, o que acontece? A glicose ela causa uma oxidação nesses pequenos vasos sanguíneos. E agora tem uma coisa recente, que além dos vasos sanguíneos, infelizmente, existe uma neurodegeneração associada. Os neurônios também morrem. Então. Os neurônios acabam morrendo, às vezes antes do vaso, dependendo da situação que tiver. Isso é uma coisa nova na fisiopatologia que a gente fala, né? A forma que a doença atua, mas nos trouxe uma luz sobre porque alguns pacientes não têm problema nos vasos sanguíneos, mas vão ter alguma perda de visão. Então é muito importante o paciente estar sendo acompanhado anualmente, às vezes a cada 6 meses, dependendo do caso, e se ele já tiver alguma perda visual, 3 meses ou 1 mês até. E o diabetes causa especificamente doença da retina ou tem alguma outra parte do olho que pode ser atingida? Sabe que de vez em quando meus pacientes falam assim, mas às vezes eles estão perdendo, né, com a perda visual muito avançada e falam, mas eu fiquei sabendo que tem transplante de córnea ou pode colocar alguma lente. Mas aí explica um pouquinho. Então, a córnea ela geralmente não é afetada, mas o cristalino, a catarata geralmente acontece mais cedo no paciente diabético. E tem alguns tipos de catarata especiais no paciente diabético. Agora, a retina é a principal estrutura do olho que é afetada pelo diabetes, né? A gente chama de retinopatia diabética. Por isso que o exame de mapeamento de retina é super importante. Essa era a minha outra pergunta. Como é que a gente faz esse diagnóstico então? Então, o mapeamento de retina é o mais importante, mas a gente tem outras ferramentas muito mais modernas hoje. Por exemplo, a tomografia de coerência óptica, que é denominado OCT, que é um corte tomográfico tem um laser que vai na retina e faz como se fosse um corte histológico. Você vê lá dentro do tecido como é que está. Então você consegue ver todas as camadas da retina, a espessura dela, se tem cisto, se tem inchaço, se a pessoa tem algum outro problema interno na retina, vai ser visto pela tomografia. A gente tem a angiografia, que você injeta o contraste. Hoje nós já temos a angiografia associada à tomografia, que não precisa do contraste. Tem as fotos do fundo de olho, que chama-se retinografia. Então está se avançando muito no diagnóstico. Você tem vários exames que podem ser feitos. Agora, o principal deles é o fundo de olho, que a gente chama de mapeamento de retina. E esse é um exame simples que a gente faz no consultório mesmo, é isso? O fundo de olho, ou mapeamento de retina, como a gente chama da forma mais moderna, né? Ele é feito no consultório, sob lâmpada de fenda, com uma lente de aumento. Então, às vezes, essa visita ao oftalmologista, ela determina a saúde do olho mesmo, né? Olha, é crucial, porque às vezes a pessoa está numa fase que pode estar quase perdendo a visão
e ela nunca foi no oftalmo. Eu recebi um paciente hoje, por exemplo, com 10 anos de diabetes, e nunca tinha ido no oftalmologista. A gente diz, né, que o diabetes tipo 1, a partir de 10 anos do diagnóstico, a gente deveria mandar ao oftalmologista, que é um paciente jovem normalmente, ou quando ele entrar na puberdade, né, a gente está falando de criança, e o diabético tipo 2 assim que fizer o diagnóstico, né? Então admira um paciente chegar com 10 anos de diagnóstico e não ter ido ainda. E o olho, digamos assim, é uma janela para a alma, né? Ele pode indicar outros problemas no corpo, como no rim, no coração, no cérebro, o risco de AVC. Faça o seu fundo de olho. O fundo de olho é periódico. Crucial, né? É isso mesmo. Isso que você falou é importante porque como tem vaso que a gente vê, né, um dos poucos órgãos, é isso? O olho. Exatamente. Que a gente consegue visualizar a veia e a artéria, então pode dar dica da saúde do restante do corpo. Bom, no próximo bloco a gente vai falar de tratamento para esses problemas dentro da oftalmologia. Espera só um pouquinho que a gente já volta. Estamos de volta com Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. E nosso papo de hoje é diabetes e olho. Eu estou aqui com o Dr. Alexandre Pinheiro, que é médico oftalmologista. Alexandre, então nós ficamos devendo agora o tratamento, né? Vamos supor, a pessoa já é diagnosticada com oftalmopatia diabética, né? Normalmente uma retinopatia, né? Uma doença da retina. Como que faz aí em diante? É uma sentença, vai perder a visão, é certo, não tem mais, como é que fala? Não tem mais volta, me conta. Então, olha, como a gente falou antes, é interessante assim, quanto mais cedo você diagnosticar o problema, maior a chance do tratamento. A base de tudo é tratar a glicemia sistêmica. Partindo para os problemas do oftalmo, a retinopatia diabética tem vários estágios, desde a não proliferativa até a proliferativa. A não proliferativa, sem edema macular, você pode, em estágios avançados, já se faz laser. Ou as aplicações intravítreas, que é a coisa mais moderna que eu ia citar. O edema macular já está presente, que é um inchaço da região central da retina, que a pessoa está baixando a visão, que é a principal causa de baixa visão. Tem essas aplicações com essa classe de medicações chamada antiangiogênicos. Ainda é o melhor tratamento, já tem 12 anos que a gente usa, mas tem uma classe nova aí dessa medicação que tem feito bastante efeitos assim, recupera, a pessoa torna o estágio anterior. O tratamento precisa ser muito rigoroso e bem feito de perto para que essa visão retorne. Às vezes a pessoa faz uma, duas aplicações e acha que vai terminar por aí. Às vezes é um ano de tratamento até a pessoa poder voltar ao estágio anterior com a visão melhor. E tem também o laser, que precisa ser feito na proliferativa. Agora, o outro recurso depois disso é a cirurgia de vitrectomia, quando você faz a retirada do vítreo através de cirurgicamente, né? E você falou que existem novidades aí, né? Tecnológicas. Exatamente. Técnicas mesmo novas, né, que vocês agregaram. Conta pra gente, o que tem de novidade? Então, em primeiro lugar, essa classe de medicação chamada antiangiogênicos, ela mudou o curso do tratamento do diabetes porque ela bloqueia uma molécula chamada VEGF, né? Essa molécula, ela causa um estrago no olho. Então, assim, ela é vasoproliferativa, cresce vasos sanguíneos. Como ela bloqueia essa molécula, essa medicação bloqueia isso, você consegue reverter o edema macular, a hemorragia vítrea, nessas situações. A cirurgia retiniana também foi beneficiada por essas drogas. Agora tem uma coisa muito legal na cirurgia de retina que a gente opera, até 2 anos atrás, a gente usava o microscópio para operar. Hoje a gente usa uma tela de 70 polegadas com alta definição. Amplia o campo, né? Eu vi o olho desse tamanho, hoje eu vejo o olho desse tamanho. Melhora muito a técnica. Eu consigo chegar muito mais perto da retina no tratamento, né, com a guilhotina ali, para fazer a retirada das trações, comer as hemorragias e fazer o endolaser com muito mais precisão do que antes. Essa técnica, o que trouxe de benefício? Melhora a visão? Você consegue recuperar melhor? Então, uma retina descolada, assim, cheia de tração, você consegue retirar todas as trações com muito mais facilidade, porque você está vendo o olho de tamanho maior, aquilo é microscópico, né? 2 micra, 1 micra, nós estamos falando de coisas muito pequenas. Então, quando você amplia isso, você consegue trabalhar melhor ali dentro. Então, essas trações são retiradas de uma forma melhor e com mais segurança. O aparelho também melhorou. O número de cortes, quando eu comecei a operar em 2002, 2003, era 800 cortes por minuto.
Hoje eu estou trabalhando com 5, 15 mil cortes, dependendo da situação. Assim, saindo um pouquinho da retina, vamos falar do vítreo, né? Você falou que a catarata, a cirurgia de catarata, nós temos ganhado lentes melhores, não é isso? Sim, houve esse avanço aí. No século passado, as lentes intraoculares foram descobertas assim. Na Segunda Guerra, os pilotos britânicos de avião recebiam estilhaços dentro do olho de um PMMA, chama, é um acrílico. Esse acrílico ficava ali dentro, viram que era inerte. Então assim se descobriu a lente intraocular, ela é de acrílico até hoje. Uhum. Então essa lente primeiro era monofocal, visão para longe e para perto não tinha visão. Agora, há 2, 3 anos atrás, a gente tem uma lente que ela foco estendido. Então ela consegue dar uma visão boa para longe, boa para perto e excelente para longe. Foi uma evolução das lentes anteriores que dividiam a luz. Essa não divide a luz, essa lente de foco estendido. As lentes até 2008, de 2008 para cá, elas dividiam a luz, né? Essas lentes você tem 70% para longe e 30% para perto. Essa de foco estendido não. Ela é 98% para longe e 98% para perto. E agora surgiu uma foco estendido mixada com essa outra anterior. Então ela dá uma visão um pouco melhor para perto, boa para longe. O problema dessas lentes é que quase todas elas dão halos em volta das luzes à noite. E o paciente tem que ter catarata para ser operado. Isso é importante, né? Os pacientes míopes, inclusive, eles não podem ser operados precocemente, a não ser que ele tenha catarata, porque ele tem um risco de descolamento de retina. Então, tem que conversar muito bem com o seu médico para ver se você tem mesmo catarata, se vale a pena ser implantado uma lente dessas modernas aí que existem. Tá certo. Alexandre, por último, a gente sempre pede para deixar uma dica para o paciente ou para o familiar que esteja nos assistindo. E agora eu queria que você deixasse sua. A dica de hoje é: procure o seu oftalmologista para fazer o seu fundo de olho anual. Se você tiver uma doença avançada a cada 6 meses, faça o tratamento da glicose rigorosamente com o seu endocrinologista, porque aí você vai ter uma visão ao longo da sua vida bem conservada. Ninguém quer perder a visão, né, Lusa? É verdade. Esse foi o nosso Médicos em 3D. Queria agradecer a Alexandre muito por estar aqui comigo. É um prazer, obrigado. Aqui nós fizemos o nosso debate, tentamos tirar algumas dúvidas e deixamos a nossa dica. Até o nosso próximo encontro.